ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, assinou um acordo com as plataformas digitais Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok e Quay, com o objetivo de combater a disseminação de fake news no processo eleitoral. Apenas o aplicativo de mensagens Telegram ficou de fora. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefreve. Bom dia, Flávia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todas e todos. Flávia, qual que é a importância desse acordo para a proteção das eleições presidenciais deste ano? Olha, Rodrigo, é bastante importante, né? Porque a gente teve uma experiência muito negativa em 2018, especialmente nas eleições de 2018, que levaram a um resultado claramente artificial, influenciado pelo uso indevido, abusivo e ilegal, se a gente for ver pela perspectiva da lei eleitoral, né, e dos direitos dos consumidores também, de informações, o uso dessas plataformas para veicular campanhas de desinformação que comprometeram claramente o resultado da campanha eleitoral. Então, a partir daí, o Tribunal Superior Eleitoral, né, definiu em 2021, baixou uma portaria com um programa de enfrentamento permanente à desinformação, e esses memorandos de entendimento que foram firmados ontem, né, entre as plataformas e o TSE, trazem uma série de medidas que vão claramente ajudar, primeiro, a capacitar os funcionários do TSE e dos tribunais regionais eleitorais também a lidar com a questão da desinformação, das propagandas políticas na internet. Tem a previsão de educação midiática, né? Alfabetização midiática para os usuários das plataformas. A gente tem recursos para divulgar, para que o TSE possa divulgar informações relevantes durante o processo eleitoral. Então, haverá nas plataformas aplicações que vão ser utilizadas, né, e gerenciadas pelos próprios funcionários do TSE. Outra medida bastante importante que está nesses memorandos é a rotulagem sobre conteúdos relativos às eleições, um chatbots, né, aplicativos de conversa também operados pelo tribunal, para dissolver, para resolver e responder dúvidas, né, dos usuários. A gente tem, principalmente, né, canais de denúncia dedicados exclusivamente ao TSE. Isso ainda será, os termos de como serão operados esses canais vão fazer parte de um termo aditivo que ainda não foi assinado, um termo aditivo a esses memorandos, né, de compromisso. E, no caso específico do YouTube, vai haver uma capacitação dos funcionários para operar os canais do YouTube e relatórios de transparência e anúncios políticos, sobre os anúncios políticos que são feitos nessas plataformas, né? Então, sem dúvida nenhuma, todas essas medidas, elas representam um ganho em relação ao que aconteceu nas eleições de 2018, né? Mas a gente tem que considerar também que a desinformação e o uso dessas plataformas, né, e o domínio que essas plataformas têm por uma série de aspectos relativos a como que os brasileiros acessam a internet, ele é bem maior, né, do que essas medidas podem garantir. Mas, de qualquer forma, a gente entende que é um avanço, sem dúvida nenhuma, porque não tem como, né, diante de tudo o que aconteceu em 2018, aqui no Brasil, nas eleições dos Estados Unidos também, as autoridades não adotarem medidas para conter a desinformação. Flávia, houve algumas críticas aos acordos de que eles não definiram, por exemplo, a atuação dessas plataformas no caso de campanhas massivas de fake news, incitação à violência ou acusações falsas de fraude.
Isso pode ser um limitador na eficiência dessas medidas propostas pelo TSE? Houve alguma falha nesse sentido? Olha, não é que os memorandos falharam nesse sentido, né? Existe nos memorandos a previsão de canais de denúncia, né? O que é problemático, por isso eu falei antes, que o problema da desinformação e de como operam essas plataformas vai muito além do que um memorando de compromissos pode conter, né? A gente tem, por exemplo, admitido pelo próprio Twitter, recentemente, que fez um levantamento na sua plataforma, que, de fato, conteúdos veiculados, postados por usuários com viés de direita, né, tem predominado na plataforma e que eles adotariam medidas para modificar isso. Então, como é que você modifica isso, né? Calibrando algoritmos. E existe muita pouca transparência com relação às práticas algorítmicas utilizadas pelas plataformas, né? A gente tem, por exemplo, recentemente, uma série de pesquisas e denúncias mostrando, inclusive, o Intervozes, a Coalizão Direitos na Rede veicularam essas notícias, mostrando que as plataformas demoram muito para reagir às denúncias que são feitas pelos usuários dessas plataformas. Então, eu entendo que é muito mais uma questão de como serão operadas as cláusulas, né, que ficaram constando desses memorandos, do que o fato de eles não preverem tudo. Eles não teriam como conter todos os problemas que levam à desinformação, porque a gente tem problemas como, por exemplo, né, a concentração de mercado que essas plataformas têm, especialmente a Meta, que é o novo nome, né, do Facebook, Instagram e WhatsApp. Todas essas empresas essas aplicações estão contidas, né, estão dentro do mesmo grupo econômico da Meta, operadas, e que tem mais de 2,3 bilhões de usuários no planeta. A gente tem o Google, também com alcance extremamente relevante no planeta. Só no Brasil, essas duas plataformas prestam serviço para mais de 120 milhões de usuários, né? Então, o problema da concentração que leva, assim, a que o problema da desinformação ganhe um alcance extremamente prejudicial, né, como a gente tem visto, isso não teria como ser resolvido aqui. Isso é um enfrentamento que a gente tem que fazer em outras instâncias. No CAD, por exemplo, que é o conselho encarregado de administrar e julgar as questões de concentração no Brasil, e que no campo de direitos digitais, do campo de empresas que operam no campo informacional, é muito recuada, é muito retraída, né? A gente tem fatos de concentração claros aqui no Brasil, né, de associação das empresas que prestam serviço de conexão à internet, como a Vivo, a TIM, a Claro, etc., e o Facebook, o WhatsApp, né, nesses planos com franquia e com acesso limitado à internet, e o CAD não se manifesta, acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum. O próprio Ministério Público, numa representação do Ministério do Intervozes, né, apresentada ao Ministério Público, também tem uma atuação recuada com relação a esses problemas que têm sido apontados em pesquisas, como as pesquisas do Comitê Gestor da Internet no Brasil, pesquisas realizadas o ano passado pelo IDEC, né, Instituto de Defesa do Consumidor. Então, eu entendo que a gente não deve esperar desses memorandos resolver o problema da desinformação no Brasil, né? Esses memorandos, eles têm um alcance restrito diante do problema da desinformação como um todo, né? A gente tem outros problemas para resolver. Por exemplo, a discussão que se trava hoje sobre o fato de o Telegram,
que hoje presta serviço para mais de 50 milhões de brasileiros, né, não ter uma representação aqui no Brasil, de modo que seja viável e factível e efetiva o cumprimento de obrigações que estão previstas no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à responsabilidade e obrigação de informar dessa plataforma. Quer dizer, a gente tem uma série de problemas, né, que vão muito além do potencial alcance que esses memorandos de entendimento firmados ontem podem ter. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente não deve tirar o valor desses mecanismos, porque eles são um primeiro passo, né, no enfrentamento da desinformação no campo das eleições, né? E a gente tem outros problemas aí que vão ter que ser enfrentados. Por exemplo, a lei eleitoral proíbe o impulsionamento de notícias, de propaganda eleitoral, por usuários, pessoas físicas. Mas a gente sabe que isso tem acontecido, aconteceu muito, né? Como é que isso vai ser tratado pelas plataformas e como é que serão interpretadas as cláusulas desse memorando em relação a esses fatos, né? Então, eu acho que tem limite, sim, né? Há limite, sim, com relação ao quanto esses memorandos poderão ser importantes para a gente enfrentar os processos de desinformação. Entretanto, eu acho que neste momento eles são relevantes e eles são ferramentas importantes para a gente começar a evoluir no tratamento do abuso de poder econômico durante as eleições, no uso indevido de dados pessoais, para direcionamento de mensagens e modelação de comportamentos e de formação de opinião política, né? E temos problemas relativos a como que essas empresas definem a operação dos seus algoritmos quanto a impulsionamento ou redução de alcance de determinadas notícias. Por exemplo, no memorando assinado com o Google, né, a gente tem lá a previsão de um Trends Hub, que vão ser informações a respeito de tendências, é o que está escrito lá, né, tendências de políticas eleitorais baseadas no mecanismo de busca do Google, né, que a gente sabe que é enviesado. O Google, há alguns anos, né, acho que em 2017, definiu que reduziria o alcance do que ele classifica como notícias de baixa qualidade e teorias da conspiração, né, que são conceitos extremamente subjetivos e que podem ser contaminados, né, pelo viés de direita ou de esquerda. No caso, o que se constatou é que predominaram, né, notícias de direita e sites mais voltados para esquerda, para forças progressistas, tiveram uma redução de alcance significativa por conta desses novos critérios adotados pelo Google nos seus mecanismos de busca. Ou seja, a gente tem aí um problema de transparência, né, de quais são os critérios que orientam a calibração desses sistemas algorítmicos que fazem o gerenciamento dos conteúdos postados nessas redes, interferindo no alcance ou na redução desses conteúdos e impactando de uma forma determinante a liberdade de expressão. Então, e, consequentemente, né, as garantias democráticas do nosso país. Pois é, Flávia, a gente tem aí hoje muito mais acesso à informação, mas ainda estamos reféns dessas corporações que conseguem aí direcionar o que pode ser, o que não pode ser encontrado nas redes, né, na internet. E a senhora citou o Telegram, né, essa situação de ele não ter uma representação no país. O Telegram foi uma organização que não esteve ontem participando da assinatura desses protocolos, né? E o ministro Barroso ele tem levado suas declarações a níveis mais fortes, né,
indicando que pode pedir o banimento do aplicativo no Brasil. Essa medida pode ser necessária? O que a lei diz nesse caso? Olha, eu entendo que é uma medida extrema, é uma medida excepcional, mas é possível que se chegue a esse resultado. A gente tem, por exemplo, com relação ao Telegram, antes da gente entender se é possível ou se não é possível, né, a gente fazer o bloqueio dessa aplicação, o fato de que a lei brasileira, ela diz claramente no Marco Civil da Internet que as empresas que operem serviços no Brasil, né, na internet, coletando, tratando dados, como o Telegram faz, porque senão ele não teria nem como operar o serviço dele, né? Eles têm que se submeter à lei brasileira. Eles têm que guardar dados de registro de conexão às suas aplicações pelo prazo de 6 meses, pelo menos, né? E tem que deixar essas informações, esses dados, devem estar disponíveis às autoridades brasileiras, seja ao Ministério Público, seja ao Poder Judiciário. Como é que você faz isso? Você opera, você garante esses direitos se não existe um responsável pela plataforma no país, num país no qual a plataforma presta serviço para mais de 50 milhões de usuários. Como é que você cumpre, né, a garantia prevista, expressa no Código de Defesa do Consumidor, como direito básico, a informação ampla a respeito dos riscos do serviço, das características e de tudo que diga respeito a como o serviço é prestado? Como é que você cumpre as garantias de responsabilidade, né, previstas no Código de Defesa do Consumidor, se a plataforma não tem um representante aqui no Brasil? Quando a plataforma sequer responde, né, às comunicações do Tribunal Superior Eleitoral, né? Sendo que ela é, sim, um palco público de debate político fundamental, tanto assim que você tem muitos bolsonaristas, muitos movimentos ligados à direita migrando para o Telegram por conta das limitações que o WhatsApp passou a adotar com relação a grupos, a quantidade de pessoas no grupo, a impulsionamento e compartilhamento de mensagens. Então, antes até da gente pensar, né, enquanto que o Telegram tem sido responsável por desinformação, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem um problema anterior aí. A gente tem uma plataforma, uma empresa que está atuando no Brasil de uma forma bastante abrangente, com o potencial de impactar o cenário político, e que sequer responde e se dispõe a fazer uma interlocução com as autoridades brasileiras. Então, a gente tem um problema de soberania. E depois, entendo o seguinte, se de fato acontecerem resistências, né, ao cumprimento de ordens judiciais para remoção de conteúdos durante a eleição, por exemplo, né, e o Tribunal, o TSE, não conseguir, né, interlocução com o Telegram, em última análise, respeitado o devido processo legal, respeitados os trâmites todos de um processo judicial, o judiciário, né, conta com o que a gente chama de poder geral de cautela do juiz. O juiz, entendendo que o processo eleitoral está em risco, né, ele tem o poder, sim, de mandar bloquear a plataforma. Como é que isso operacionalmente se opera, né? Acontece com as empresas que fazem a conexão à internet, né? Bloqueiam esses canais, bloqueiam a operação dessas plataformas. E aí, eu sei que tem muita gente dizendo que essa é uma medida extrema e que isso vai impactar a liberdade de expressão, né? Mas aí eu pergunto o seguinte: primeiro, o Telegram não é o único, não é a única aplicação de mensagem privada no Brasil. A gente tem diversas outras, inclusive o WhatsApp, o Messenger, o Signal, o Wire, a gente tem diversas outras. A pessoa pode se comunicar por SMS. Então, entre o direito das pessoas se comunicarem, né, e a garantia do processo eleitoral,
e a garantia da liberdade de expressão, porque quando você compromete o processo eleitoral, você compromete as instituições democráticas e põe em risco, claramente, a liberdade de expressão, né? Então, eu entendo que há sim base legal no Brasil para que o bloqueio dessas plataformas ocorram, ainda que em caráter excepcional, ainda que e como medida de última instância, né? E respeitado o devido processo legal. Tá certo, Flávia. Vamos esperar que essas medidas do TSE tenham um efeito efetivo mesmo nas eleições desse ano e que a gente não viva de novo o cenário de 2018, que foi uma terra sem lei realmente na internet, nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem, né? Quero agradecer Sim, a sua... Pode falar, pode falar. eu queria aqui fazer uma propaganda, porque o Intervozes fez uma pesquisa, fake news, como as plataformas enfrentam a desinformação, e eu acho que esses memorânduns, eles podem ser lidos com base na pesquisa que o Intervozes fez. Isso está num livro que foi publicado recentemente e que está livre no site do Intervozes, que é intervozes.org.br, e eu acho que vale a pena, foi um trabalho importante, né? E que mostra, que vai nos proporcionar como que a gente pode, né, lidar com as garantias que foram estabelecidas nesses memorandos de entendimento e com o que a gente pode cobrar das plataformas. E eu quero agradecer a oportunidade, desejar bom dia a todas e todos e a você, Rodrigo. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação, Flávia. Fica aí o recado para os ouvintes, para quem está assistindo a gente, quiser procurar pelo livro do Intervozes, eu mesmo vou procurar por ele. Obrigado pela dica, Flávia. Um bom dia para você. Bom dia, até mais. Conversamos aqui com a advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefebvre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.